O primeiro segundo de um universo em formação. O que pode realmente acontecer em apenas um segundo? Pode um cosmos inteiro vasto, intrincado e ordenado surgir do quase nada em um intervalo de tempo tão minúsculo que mal é percebido pela mente humana? Se um segundo é tempo suficiente para o nascimento de novas estrelas e a morte de outras, será também suficiente para impulsionar as leis da física, a estrutura do espaço-tempo e os fundamentos de tudo que existe? Para os observadores humanos, um segundo é fugaz 1,3 batimentos cardíacos, 6,3 litros de sangue bombeados pelo corpo, 4 nascimentos, 2 mortes. No entanto, em escala cósmica, no mesmo intervalo de tempo, nosso planeta percorre 220 quilômetros em sua órbita galáctica, o Sol perde 1 milhão de toneladas de massa no espaço e quase 1000 supernovas explodem no universo observável. O tempo é relativo, e a percepção molda seu significado. Mas será que um único segundo é realmente suficiente para construir a estrutura da realidade? Para entender isso, primeiro precisamos definir o que é um segundo. Enquanto civilizações antigas, como os sumérios e babilônios, desenvolveram sistemas numéricos baseados no número 60, e os egípcios contavam as articulações dos dedos para estabelecer unidades de tempo, a ciência moderna vinculou o segundo ao comportamento fundamental da matéria. O próprio universo existe há aproximadamente 436 quatrilhões de segundos desde o Big Bang, mas essas vastas extensões de tempo são insignificantes diante das escalas infinitesimais em que os primeiros instantes da criação ocorreram. Em 2020, cientistas do síncrotron eletrônico alemão observaram o menor intervalo de tempo já medido em 247 zeptossegundos, ou 1/4 de 1 bilionésimo de 1 trilionésimo de segundo, o tempo que a luz leva para atravessar uma única molécula de hidrogênio. Existem 2.500 vezes mais zeptossegundos em um segundo do que houve segundos desde o início do universo. Se o tempo pode ser dividido em incrementos tão inimaginavelmente pequenos, então até mesmo o instante mais breve pode conter o potencial para uma transformação profunda. E, de fato, naquele primeiro segundo de existência, o universo passou por mudanças mais dramáticas do que nos bilhões de anos que se seguiram. Nos primeiros 1 sobrescrito 3 segundos, ocorreu a era da inflação cósmica, expandindo exponencialmente o espaço-tempo a velocidades muito superiores à da luz. As flutuações quânticas se espalharam pelo cosmos, formando as sementes das galáxias que vemos hoje. Aos 1 sobrescrito 1 sobrescrito 2 segundos, as forças fundamentais gravidade, eletromagnetismo e as interações nucleares forte e fraca começaram a se desacoplar, moldando as leis físicas do universo. E ao final do primeiro segundo completo, o universo havia esfriado o suficiente para que prótons e nêutrons se estabilizassem, preparando o cenário para a formação dos núcleos atômicos. Assim, no grande esquema da evolução cósmica, um segundo não é apenas tempo suficiente para construir um universo, é fundamental. Esse primeiro segundo codificou a estrutura de tudo que viria depois, desde galáxias até planetas e a própria vida. Quando visto da perspectiva correta, um segundo não é um instante, mas uma eternidade. No leste dos Estados Unidos, abrangendo 34 mil quilômetros quadrados, incluindo partes da Virgínia Ocidental, Virgínia e Maryland, encontra-se uma região de silêncio inquietante deliberado, a Zona Nacional de Silêncio Radioelétrico dos Estados Unidos. Dentro de seus limites cuidadosamente mantidos, as transmissões de rádio, os sinais de Wi-Fi e as redes móveis são suprimidos, tornando-a um santuário inigualável para a radioastronomia. No coração desse oásis está o Observatório de Green Bank, na Virgínia Ocidental, lar de um dos radiotelescópios mais sofisticados do mundo. A exclusão deliberada de todas as fontes de ruído radioelétrico terrestre torna Green Bank o local ideal para escutar o universo, capturando sinais das profundezas do espaço sem interferência humana. Por mais de 65 anos, este observatório desempenhou um papel crucial no avanço da nossa compreensão do cosmos, desde a intrincada dança dos pulsares até a enigmática busca por inteligência extraterrestre. Em 2012, Green Bank voltou a ser notícia. Astrônomos detectaram um sinal de rádio extremamente preciso, vindo de uma localização a mais de 4.500 anos-luz na constelação de Camelopardalis, a Girafa. Esse pulso repetitivo de emissões de rádio em alta velocidade era intrigante não pelo que sugeria, mas pelo que não era.
Apesar das esperanças sensacionalistas frequentemente depositadas em tais detecções, não era obra de uma civilização alienígena. Em vez disso, era a assinatura inconfundível de uma estrela de nêutrons, um remanescente celestial de densidade e poder insondáveis. A recém-identificada estrela de nêutrons, apelidada de PSRJ 0740, era um espécime extremo, girando 346 vezes por segundo e liberando torrentes de ondas de rádio que cruzavam a Terra com regularidade inabalável. Ainda mais impressionante era sua massa, com 2,1 vezes a do Sol, comprimida em uma esfera de apenas 27 quilômetros de diâmetro. PSRJ 0740 foi coroada como a estrela de nêutrons mais massiva já observada. As estrelas de nêutrons representam a forma mais densa de matéria conhecida fora dos buracos negros. Um único centímetro cúbico de sua substância, aproximadamente do tamanho de um cubo de açúcar, pesa a impressionante quantia de 10 trilhões de quilogramas. Para colocar isso em perspectiva, uma simples colher de chá de matéria de estrela de nêutrons pesaria mais do que 8.500 grandes pirâmides de Gizé combinadas. Mas mesmo a PSRJ 0740 tem seus limites. Se uma estrela de nêutrons ultrapassar aproximadamente 2,2 vezes a massa do Sol, a atração implacável da gravidade a colapsaria ainda mais, esmagando-a em uma singularidade de buraco negro, uma região do espaço da qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Esse limite ainda é uma área de intensa pesquisa, pois a física que rege esses estados extremos da matéria ainda não é completamente compreendida. Uma estrela de nêutrons é o remanescente compacto de uma estrela massiva que alcançou o estágio final de seu ciclo de vida. Quando uma estrela com várias vezes a massa do Sol esgota seu combustível nuclear, ela já não pode resistir à força esmagadora da gravidade. Seu núcleo implosiona sob uma pressão imensa, comprimindo prótons e elétrons em um mar indiferenciado de nêutrons. O resultado é uma estrutura tão densa que as estruturas atômicas deixam de existir. Não há espaço vazio entre as partículas, criando um material tão incompressível que é, de fato, o sólido definitivo do universo. Esses cadáveres estelares emitem radiação por todo o espectro eletromagnético, mas, mais notavelmente, emitem ondas de rádio de seus polos magnéticos à medida que giram pulsos que podem ser detectados por observatórios como o Green Bank. A descoberta de PSRJ 0740 e de estrelas de nêutrons similares serve como o laboratório cósmico para explorar os limites da física. Enquanto os buracos negros permanecem para sempre fora do alcance da observação, ocultos atrás do horizonte de eventos, as estrelas de nêutrons oferecem uma rara oportunidade de vislumbrar a física da matéria extrema, fornecendo pistas sobre o comportamento das partículas em condições que não podem ser reproduzidas na Terra. O estudo das estrelas de nêutrons reflete os desafios que enfrentamos ao tentar compreender a própria origem do universo. À medida que levamos a física ao limite para explicar esses objetos ultradensos, nos deparamos com um dilema semelhante ao explorar os primeiros momentos após o Big Bang. O universo começou há 436 quatrilhões de segundos, ou pelo menos é o que acreditamos. No entanto, a natureza desse começo continua sendo um dos mistérios mais profundos da cosmologia. O cosmos explodiu para a existência a partir de uma singularidade inicial? Foi o resultado do colapso cíclico de um universo anterior? Ou nasceu de interações dentro de um hiperespaço multidimensional, imperceptível para nós? Essas perguntas continuam sem resposta, situadas na delicada interseção entre a física e a filosofia. Desde o seu início, o universo foi governado por escalas de tempo inconcebivelmente pequenas. O tempo de Planck da menor unidade de tempo com significado físico é um septilionésimo de um zeptossegundo. É nessa escala que está escrita a história primordial do universo, embora permaneça além do alcance da observação direta. Espaço e tempo, em sua infância, eram fenômenos quânticos caóticos, incertos e em constante flutuação. Nessa era primordial, as quatro forças fundamentais da natureza: gravidade, eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte provavelmente estavam unificadas. À medida que o cosmos se expandiu e esfriou, essas forças começaram a se separar, em um evento conhecido como quebra espontânea de simetria.
Esse processo lançou as bases para tudo o que viria a seguir, desde a formação de partículas elementares até a estrutura em larga escala do universo. Após apenas 10 quatrilionésimos de um zeptossegundo, ocorreu uma transformação dramática. O universo passou pela inflação cósmica, uma expansão inimaginavelmente rápida, aumentando seu tamanho em um fator de 1/0 em menos de 1 trilionésimo de segundo. Essa expansão foi tão extrema que as flutuações quânticas foram esticadas para escalas macroscópicas, semeando as variações de densidade que mais tarde se tornariam galáxias. A inflação cósmica resolveu vários enigmas cosmológicos antigos. Explicou por que o universo parece notavelmente homogêneo em grande escala e por que possui uma geometria quase plana. Também definiu o horizonte observável, garantindo que algumas regiões do espaço permaneçam para sempre além do nosso alcance. Após a inflação, o universo estabilizou-se em uma expansão mais gradual. O resfriamento do cosmos permitiu a formação das primeiras partículas subatômicas, que por sua vez se combinaram em prótons e nêutrons. A matéria e a antimatéria, criadas em quantidades quase iguais, aniquilaram-se em grande parte, mas uma pequena assimetria favoreceu a matéria, garantindo a existência do universo material como conhecemos. Após um segundo decorrido, o universo havia se expandido para aproximadamente 20 anos-luz de diâmetro. Estava repleto de um intenso plasma de partículas de alta energia, ainda fervilhando com radiação e turbulência. No entanto, esse também foi o momento em que a estrutura começou a emergir. Os ingredientes fundamentais do cosmos, quarks, leptons e fótons, haviam se estabilizado o suficiente para lançar as bases da formação de átomos, estrelas e galáxias nos bilhões de anos seguintes. Esse primeiro segundo foi crucial. Determinou o equilíbrio dos elementos, a densidade do cosmos e as condições iniciais a partir das quais toda a evolução cósmica se desenvolveria. Se algum desses fatores tivesse sido ligeiramente diferente, nosso universo poderia ter sido irreconhecível, talvez até incapaz de sustentar estruturas complexas como galáxias, estrelas ou a própria vida. O universo continua sendo um grande enigma, um mistério em constante expansão que desafia os limites do conhecimento humano. Seja estudando a densidade esmagadora das estrelas de nêutrons ou os primeiros instantes após o Big Bang, nos encontramos na borda do que é cognoscível. Cada nova observação refina nossa compreensão, mas também revela camadas mais profundas de mistério. Apesar da vastidão do nosso progresso científico, ainda estamos apenas arranhando a superfície. Nossos modelos de estrelas de nêutrons e do universo primitivo repousam sobre um delicado andaime de construções teóricas, uma casa de cartas intelectual em que uma única descoberta poderia mudar toda a base. E, no entanto, é dentro dessa certeza que reside a beleza da descoberta e a busca infinita por compreender um cosmos tão ilimitado quanto nossa imaginação. A descoberta de PSRJ 0740 de estrelas de nêutrons similares serve como o laboratório cósmico para explorar os limites da física. Enquanto os buracos negros permanecem para sempre fora do alcance da observação, ocultos atrás do horizonte de eventos, as estrelas de nêutrons oferecem uma rara oportunidade de vislumbrar a física da matéria extrema, fornecendo pistas sobre o comportamento das partículas em condições que não podem ser reproduzidas na Terra. O estudo das estrelas de nêutrons reflete os desafios que enfrentamos ao tentar compreender a própria origem do universo. À medida que levamos a física ao limite para explicar esses objetos ultradensos, nos deparamos com um dilema semelhante ao explorar os primeiros momentos após o Big Bang. O universo começou há 436 quatrilhões de segundos, ou pelo menos é o que acreditamos. No entanto, a natureza desse começo continua sendo um dos mistérios mais profundos da cosmologia. O cosmos explodiu para a existência a partir de uma singularidade inicial? Foi o resultado do colapso cíclico de um universo anterior? Ou nasceu de interações dentro de um hiperespaço multidimensional, imperceptível para nós? Essas perguntas continuam sem resposta, situadas na delicada interseção entre a física e a filosofia. Desde o seu início, o universo foi governado por escalas de tempo inconcebivelmente pequenas. O tempo de Planck, na menor unidade de tempo com significado físico, é um septilionésimo de um zeptossegundo.
É nessa escala que está escrita a história primordial do universo, embora permaneça além do alcance da observação direta. Espaço e tempo, em sua infância, eram fenômenos quânticos caóticos, incertos e em constante flutuação. Nessa era primordial, as quatro forças fundamentais da natureza, gravidade, eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte, provavelmente estavam unificadas. À medida que o cosmos se expandiu e esfriou, essas forças começaram a se separar, em um evento conhecido como quebra espontânea de simetria. Esse processo lançou as bases para tudo que viria a seguir, desde a formação de partículas elementares até a estrutura em larga escala do universo. Após apenas 10 quatrilionésimos de um zeptossegundo, ocorreu uma transformação dramática. O universo passou pela inflação cósmica, uma expansão inimaginavelmente rápida, aumentando seu tamanho em um fator de 1/0 em menos de 1 trilionésimo de segundo. Essa expansão foi tão extrema que as flutuações quânticas foram esticadas para escalas macroscópicas, semeando as variações de densidade que mais tarde se tornariam galáxias. A inflação cósmica resolveu vários enigmas cosmológicos antigos. Explicou por que o universo parece notavelmente homogêneo em grande escala e por que possui uma geometria quase plana. Também definiu o horizonte observável, garantindo que algumas regiões do espaço permaneçam para sempre além do nosso alcance. Após a inflação, o universo estabilizou-se em uma expansão mais gradual. O resfriamento do cosmos permitiu a formação das primeiras partículas subatômicas, que por sua vez se combinaram em prótons e nêutrons. A matéria e a antimatéria, criadas em quantidades quase iguais, aniquilaram-se em grande parte, mas uma pequena assimetria favoreceu a matéria, garantindo a existência do universo material como conhecemos. Após um segundo decorrido, o universo havia se expandido para aproximadamente 20 anos-luz de diâmetro. Estava repleto de um intenso plasma de partículas de alta energia, ainda fervilhando com radiação e turbulência. No entanto, esse também foi o momento em que a estrutura começou a emergir. Os ingredientes fundamentais do cosmos, quarks, leptons e fótons, haviam se estabilizado o suficiente para lançar as bases da formação de átomos, estrelas e galáxias nos bilhões de anos seguintes. Esse primeiro segundo foi crucial. Determinou o equilíbrio dos elementos, a densidade do cosmos e as condições iniciais a partir das quais toda a evolução cósmica se desenvolveria. Se algum desses fatores tivesse sido ligeiramente diferente, nosso universo poderia ter sido irreconhecível, talvez até incapaz de sustentar estruturas complexas como galáxias, estrelas ou a própria vida. O universo continua sendo um grande enigma, um mistério em constante expansão que desafia os limites do conhecimento humano. Seja estudando a densidade esmagadora das estrelas de nêutrons ou os primeiros instantes após o Big Bang, nos encontramos na borda do que é cognoscível. Cada nova observação refina nossa compreensão, mas também revela camadas mais profundas de mistério. O Gênesis de um Universo, uma história de elementos e descobertas. Em 1º de abril de 1948, a revista científica Physical Review publicou um artigo que ficaria marcado na história não apenas por suas contribuições científicas, mas também por um inesperado toque de humor acadêmico. Ralph Alpher, um dedicado estudante de doutorado na Universidade Johns Hopkins, passou um ano desenvolvendo meticulosamente uma teoria sobre a formação dos elementos químicos do universo, trabalhando ao lado de seu orientador, George Gamow. No entanto, no último momento, Gamow tomou uma decisão espontânea e inusitada, que convidou o renomado físico Hans Bethe para coautorizar o artigo, apesar de Bethe não ter participado diretamente da pesquisa. O motivo por trás dessa adição peculiar? Um jogo perfeito com o alfabeto grego, formando a sequência alfa, beta, gama. Esse trabalho seminal, oficialmente intitulado A Origem dos Elementos Químicos, ficou amplamente conhecido como o artigo alfa-beta-gama, ou simplesmente, o artigo alfabético. Alpher, compreensivelmente, não ficou muito satisfeito com a inclusão de Bethe, que não havia participado do desenvolvimento do arcabouço teórico. No entanto, Bethe participou de discussões posteriores e contribuiu com sua experiência à medida que a física nuclear evoluía. Ironicamente,
Quando surgiram novos dados observacionais que desafiavam a hipótese original, disse que Betty brincou sobre mudar seu sobrenome para Zacarias para se distanciar da teoria em declínio. A teoria de Alfer era conceitualmente elegante. Ele propôs que todos os elementos naturais foram formados nos primeiros momentos do universo por meio de um processo sucessivo de captura de nêutrons, formando núcleos atômicos progressivamente maiores. Esse modelo fornecia uma explicação convincente para a distribuição observada dos elementos, na qual os átomos mais leves eram significativamente mais abundantes do que suas contrapartes mais pesadas. Matematicamente, o modelo parecia sólido. No entanto, surgiu um problema fundamental, uma questão que acabaria desmoronando toda a teoria. Quando os cientistas examinaram os elementos conhecidos e suas composições isotópicas, encontraram uma lacuna evidente: não existiam núcleos estáveis com massas atômicas de 5 ou 8. A natureza nos fornece hélio, 4, lítio, 7 e berílio, 9, mas não há configurações estáveis com massas de 5 ou 8. Essa descontinuidade no espectro de massas atômicas representava um obstáculo intransponível para o modelo de montagem progressiva de Alfer. Como tentar subir uma escada com 2 degraus críticos faltando, a natureza simplesmente não oferecia um caminho viável para a formação de elementos por esse processo. Para entender como se formou a composição química moderna do universo, primeiro devemos considerar seus componentes. Na Terra, encontramos 92 elementos naturais, cada um definido por seu número único de prótons. Muitos elementos também possuem múltiplos isótopos, caracterizados por diferentes números de nêutrons, o que influencia sua estabilidade ao longo do tempo. No extremo mais simples do espectro, temos o hidrogênio, um átomo composto por um único próton, enquanto no extremo mais pesado está o urânio, 238, com 92 prótons e 146 nêutrons. Além da Terra, os astrônomos catalogaram incansavelmente a composição dos corpos celestes, desde o Sol e outras estrelas até exoplanetas distantes, nebulosas e poeira intergaláctica. Suas descobertas coletivas revelam uma verdade surpreendente: os ingredientes fundamentais do cosmos são os mesmos em todo o universo. Independentemente da localização, desde as bordas frias do nosso sistema solar até o coração de uma galáxia distante, os mesmos 92 elementos dominam a paisagem cósmica. No entanto, há uma variação intrigante na forma como esses elementos estão distribuídos. Dentro do nosso próprio sistema solar, o Sol contém a grande maioria do hidrogênio e do hélio, enquanto os elementos mais pesados se agrupam mais próximos da estrela, formando planetas rochosos como a Terra e Vênus. Em uma escala maior, observamos que, à medida que nos aproximamos do núcleo galáctico, a abundância de elementos pesados aumenta. Por outro lado, estrelas de longa vida, como as anãs vermelhas, que geralmente são encontradas nas regiões externas da galáxia, contêm menos elementos pesados, refletindo suas origens antigas, antes de a evolução estelar generalizada ter enriquecido o cosmos. Essas observações levam a uma conclusão profunda: que a distribuição dos elementos está diretamente ligada aos ciclos de vida das estrelas. Nas regiões densamente povoadas e caóticas próximas ao núcleo de uma galáxia, as forças gravitacionais agitam constantemente a matéria interestelar, forjando novas estrelas em explosões turbulentas de formação. Essas estrelas, que queimam intensamente e rapidamente, consomem seu combustível nuclear em pouco tempo antes de encontrar seu destino em explosões catastróficas supernovas que espalham seus materiais enriquecidos de volta ao meio cósmico, semeando a próxima geração de formações estelares. Em contraste, as estrelas formadas nas regiões mais tranquilas da galáxia tendem a queimar mais frias e viver por muito mais tempo. Essas estrelas, particularmente as antigas anãs vermelhas, oferecem um vislumbre da composição elementar do universo em sua infância, uma era anterior a sucessivas gerações de nascimento e morte estelar terem acumulado os elementos pesados que encontramos em abundância hoje. Foi Hans Bethe, o coautor não intencional do artigo alfabético, quem refinou ainda mais nossa compreensão desse processo durante as décadas de 1950 e 1960. Ele desenvolveu modelos de fusão nuclear que explicavam como os elementos, do lítio ao urânio, eram sintetizados dentro dos ardentes núcleos das estrelas. Seu trabalho, baseado em matemática rigorosa e apoiado por observações astronômicas, resistiu a décadas de escrutínio.
Em 1967, Bethe recebeu o Prêmio Nobel de Física por suas ideias revolucionárias sobre a nucleossíntese estelar humeronia, considerando sua associação incidental com o artigo que inicialmente falhou de forma espetacular. Embora a nucleossíntese estelar explique a formação da maioria dos elementos, deixa uma questão crucial sem resposta: de onde vieram os elementos mais leves, o hidrogênio e o hélio? Esses elementos precedem até mesmo as estrelas mais antigas, sugerindo que foram forjados por um mecanismo completamente diferente, não pelos fornos internos das estrelas, mas pelas condições fundamentais do universo em seus primeiros momentos. Embora o artigo alfabético tenha falhado em explicar a formação da maioria dos elementos, foi surpreendentemente visionário em um aspecto: a origem do hidrogênio e do hélio. Esses elementos primordiais devem ter sido sintetizados em um ambiente completamente diferente do das estrelas, um estado do universo definido por sua infância. À medida que nossa compreensão da cosmologia se aprofundou, ficou claro que sua criação estava intimamente ligada à física do Big Bang, o exato momento em que o universo nasceu. A verdadeira história da formação dos elementos, portanto, um relato tanto de grandeza cósmica quanto de persistência científica. É uma história moldada não pelos caprichos de uma coincidência alfabética, mas pelas forças profundas que governaram o universo desde seu primeiro segundo. E, à medida que continuamos a desvendar os mistérios do cosmos, essa história é um testemunho da busca incansável pelo conhecimento que define o espírito humano. Um vislumbre da criação, explorando os primeiros momentos do universo. No cume ventoso de Mauna Kea, sob a clareza nítida da luz matinal, uma constelação de cúpulas brancas e lisas vigia os céus. Estes não são meros observatórios, são os guardiões do conhecimento cósmico, abrigando alguns dos telescópios mais avançados do mundo. Sua localização não é por acaso, que a grande altitude de Mauna Kea, combinada com sua atmosfera excepcionalmente seca, concede aos astrônomos uma visão incomparável do universo. Aqui, nesse ar rarefeito, os cientistas competem por precioso tempo de observação em um dos 13 telescópios que coroam o maciço vulcânico, cada um ansioso para desvendar os segredos do cosmos. Em 2013, um trio de astrônomos americanos, utilizando o formidável poder do telescópio Keck de 10 metros, direcionou seu olhar para a constelação de Leão em busca de quasares. Esses enigmáticos faróis estelares entre os objetos mais brilhantes do universo acredita-se que sejam galáxias hiperluminosas da infância do cosmos. Mas antes de encontrar seu alvo, eles se depararam com algo completamente inesperado, uma etérea nuvem de gás, invisível ao olho humano, mas inconfundível nos potentes sensores do Keck. Essa nuvem tênue e esquiva não era simplesmente uma obstrução, era um vestígio de um passado distante. Ao analisar até que ponto sua luz havia sido esticada e deslocada para o vermelho pela expansão cósmica, os astrônomos determinaram que ela estava a 11,6 bilhões de anos-luz de distância. As implicações eram profundas, e dado que quanto mais longe olhamos do espaço, mais voltamos no tempo, isso significava que a luz da nuvem havia começado sua jornada a impressionantes 11,6 bilhões de anos, quando o universo tinha menos de 2 bilhões de anos. Há muito tempo observamos estrelas e galáxias a tais distâncias, confirmando que nessa época o universo já havia entrado completamente em sua era da luz estelar. No entanto, quando os astrônomos examinaram a composição dessa antiga nuvem, encontraram uma simplicidade surpreendente: ela era composta unicamente de hidrogênio e hélio. As nuvens de gás intergalácticas não são raras. Ao longo do cosmos, flutuam dentro e entre as galáxias, enriquecidas pelos restos de estrelas há muito desaparecidas. A morte dessas estrelas, seja por uma dispersão suave ou por supernovas catastróficas, espalha elementos mais pesados, como carbono, oxigênio e ferro, no vazio. Esses elementos, por sua vez, semeiam o nascimento de novas estrelas, planetas e luas. Mas essas nuvens recém-descobertas não mostravam nenhum vestígio de elementos pesados. Sua pureza não havia sido afetada pelo ciclo de nascimento e morte estelar. Ficou evidente uma conclusão: que essas nuvens eram relíquias puras do universo em seus primeiros momentos. Nunca haviam sido tocadas pela fusão nuclear, nunca haviam testemunhado a ignição das estrelas. Contra todas as probabilidades,
Esses fragmentos isolados do espaço permaneceram quimicamente inalterados desde apenas um segundo após o Big Bang. A história que essas nuvens contam é uma de sobrevivência e origens primordiais. Sua luz, capturada pelos telescópios Keck no topo de Mauna Kea, retrata um cosmos tal como era um segundo após seu nascimento. Neste momento do tempo, o universo já havia passado por uma transformação profunda. Inicialmente, o cosmos era um plasma insondavelmente quente, denso e indiferenciado, um mar turbulento de energia e partículas fundamentais. No entanto, mesmo nesse caos, o universo já estava se expandindo rapidamente. Quando atingiu o marco de um segundo, havia esfriado para uma temperatura ainda impressionante de aproximadamente 10 bilhões de graus Kelvin e se expandido para abranger vários anos-luz de diâmetro. Este era um universo em constante mudança. As partículas subatômicas estavam presas em uma intrincada dança de aniquilação e sobrevivência, moldadas pelas leis da física como as entendemos hoje. O campo de Higgs já havia dotado as partículas de massa, distinguindo-as do mar de energia que as precedia. As quatro forças fundamentais, gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca, estavam em plena operação, embora seu comportamento nesse ambiente extremo fosse marcadamente diferente do que observamos hoje. Então, nesse fugaz momento cósmico, ocorreu um evento que estabeleceria as bases para tudo o que viria depois. Foi aqui, nesse turbilhão de energia e matéria, que os primeiros núcleos atômicos começaram a se formar. À medida que o universo continuava a se expandir e esfriar, prótons e nêutrons se fundiram em reações nucleares que lançaram as bases para os elementos mais simples e abundantes, hidrogênio e hélio. As nuvens de hidrogênio e hélio descobertas em 2013 são descendentes diretas dessa época. Intactas pela passagem do tempo, representam o universo antes das estrelas, antes das galáxias, antes da complexidade. São ecos de um momento em que o cosmos ainda estava forjando seus blocos fundamentais de construção. À medida que sua luz chega aos observatórios no topo da Terra, elas nos oferecem uma visão sem precedentes da infância do universo. Com cada fóton capturado, refinamos nossa compreensão dos processos que governaram os primeiros segundos da existência. Essas antigas nuvens servem como o lembrete do delicado equilíbrio entre a física fundamental e a evolução cósmica, uma história que começou com uma fração de segundo e que continua moldando o universo desde então. Por meio de telescópios como o Keck e com a ajuda de novos observatórios como o Telescópio Espacial James Webb, estamos à beira de descobertas ainda mais profundas. À medida que exploramos mais longe no passado, além das primeiras estrelas e galáxias, nos aproximamos do próprio momento do nascimento cósmico. E, ao fazer isso, continuamos a busca eterna da humanidade, de compreender não apenas o universo, mas o nosso lugar dentro dele. Um equilíbrio perfeito, o papel cósmico do hélio e a fragilidade da criação. Em agosto de 1868, sob o calor escaldante de Guntur, na Índia, o astrônomo francês Pierre Janssen permanecia determinado, seu chapéu de aba larga oferecendo pouco alívio contra o calor implacável. Ao seu redor, um grupo de curiosos locais, tanto adultos quanto crianças, observava com perplexidade enquanto ele ajustava seu telescópio, cuja lente apontava diretamente para o disco ardente do Sol. Muitos sussurravam entre si, questionando a sanidade do estrangeiro suado. Que segredos ele poderia esperar descobrir ao olhar diretamente para a própria fonte do calor insuportável do dia? Mas Janssen não era tolo. Ele havia viajado mais de 6.000 milhas desde Paris, dedicando meses de preparação para esse momento singular. Ao cobrir os olhos e lançar um rápido olhar para cima, deparou-se com uma visão familiar, porém emocionante. Uma pequena mordida havia sido tomada da borda do Sol. O eclipse havia começado. À medida que a sombra da Lua deslizava-se sobre o disco solar, um silêncio inquietante desceu sobre a Terra. Os animais agitavam-se com inquietação, vacas soltavam mugidos baixos e confusos, enquanto os pássaros voavam nervosamente de árvore em árvore. Mas, para Janssen, o momento da totalidade foi de clareza e emoção. Seu telescópio, cuidadosamente calibrado, agora capturava o brilho etéreo da coroa solar, um anel luminoso delineando o Sol obscurecido.
Jansen rapidamente voltou sua atenção para seu espectroscópio. Embora a espectroscopia ainda estivesse em seus estágios iniciais, já havia se mostrado uma ferramenta inestimável para identificar a composição dos corpos celestes. Cada elemento químico, quando aquecido, emite ou absorve luz em comprimentos de onda distintos, deixando uma marca única. Os cientistas já haviam catalogado as assinaturas espectrais de elementos conhecidos: sódio, hidrogênio, ferro e muitos outros. Mas quando Jansen analisou a coroa solar, uma nova e desconhecida linha de luz chamou sua atenção, uma assinatura espectral que se assemelhava ao sódio, mas era suficientemente distinta para indicar algo completamente novo. Dias depois, do outro lado do mundo, na Inglaterra, um segundo astrônomo confirmou as observações de Jansen. A misteriosa linha espectral pertencia a um elemento nunca antes visto na Terra. Em homenagem à sua origem solar, foi chamado de hélio, em referência à palavra grega hélios, o Sol. Apesar de sua presença no Sol, muitos cientistas ainda eram céticos quanto à existência do hélio. Se esse novo elemento era tão abundante no cosmos, por que nunca havia sido encontrado na Terra? A resposta residia na natureza do hélio. Ao contrário da maioria dos elementos, o hélio é leve, inerte, quase completamente não reativo. Quando liberado na atmosfera, sobe e escapa para o espaço, sem se ligar às rochas, minerais ou compostos que compõem nosso ambiente terrestre. Essa escassez natural manteve o oculto da detecção na Terra por décadas. Somente no início do século XX, exploradores de petróleo em Dexter, Kansas, descobriram acidentalmente hélio misturado em reservas de gás natural. Descobriu-se que certas formações geológicas subterrâneas podiam aprisionar hélio da mesma forma que aprisionavam metano. Essa descoberta transformou o hélio de um enigma cósmico em um recurso industrial inestimável. Hoje em dia, o hélio não é apenas um truque de festa para encher balões. Suas propriedades únicas, particularmente seu baixo ponto de ebulição, o tornam essencial para resfriar ímãs supercondutores em máquinas de ressonância magnética, permitir o mergulho em águas profundas e até impulsionar a exploração espacial. No entanto, apesar de sua importância, as reservas de hélio na Terra são limitadas. A cada ano, a humanidade consome 140 bilhões de litros desse gás, e, uma vez liberado, ele se perde no espaço para sempre. Embora o hélio possa ser raro na Terra, é o segundo elemento mais abundante no universo, representando quase 25% de toda a matéria. Essa prevalência extraordinária remonta aos primeiros momentos após o Big Bang. No primeiro segundo, o universo era um caldeirão fervente de energia e partículas. As temperaturas ultrapassavam os 10 bilhões de graus Kelvin, e a matéria existia na forma de um plasma quente, uma sopa de quarks, elétrons e suas contrapartes de antimatéria. Em meio a esse estado caótico, as forças fundamentais da natureza, gravidade, eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, começavam a governar a estrutura e evolução do cosmos. À medida que o universo se expandiu e esfriou, os quarks se combinaram para formar prótons e nêutrons. No entanto, surgiu um desequilíbrio fascinante e crucial. Os prótons e os nêutrons, embora semelhantes em estrutura, têm uma diferença mínima de massa. Os nêutrons são aproximadamente 0,1% mais pesados que os prótons. Essa diferença aparentemente trivial teve consequências profundas. À medida que o universo continuava esfriando, os nêutrons livres começaram a se decompor novamente em prótons através da força fraca. Se isso não tivesse sido interrompido, todos os nêutrons teriam desaparecido em questão de minutos, deixando um universo composto apenas de prótons. Mas antes que isso ocorresse, alguns nêutrons encontraram refúgio ao se unirem a prótons para formar deutério, também conhecido como hidrogênio pesado. Esses núcleos de deutério então se fundiram em hélio. Assim, o hélio tornou-se o primeiro núcleo atômico estável formado no cosmos, e sua abundância ficou fixada para sempre. Esse processo, conhecido como nucleossíntese do Big Bang, determinou a composição elementar do universo primitivo: 75% hidrogênio, 25% hélio e vestígios de lítio e berílio. Esses elementos primordiais tornaram-se os blocos de construção das estrelas, das galáxias e, eventualmente, da própria vida. Mas e se as coisas tivessem sido diferentes?
E se a proporção de nêutrons e prótons tivesse se inclinado na outra direção? Se os nêutrons fossem ligeiramente mais leves que os prótons, em vez do contrário, o universo primitivo teria produzido muito mais nêutrons do que prótons. O excesso de nêutrons teria se combinado em hélio, sem deixar prótons livres para formar hidrogênio. Sem hidrogênio, o combustível para a fusão estelar, não teriam se formado estrelas. Nenhuma galáxia teria se acendido. Nenhum elemento pesado, carbono, oxigênio, ferro teria surgido das estrelas moribundas. O universo seria uma extensão fria e escura, dominada por hélio inerte e matéria de nêutrons sem vida. A diferença de massa entre prótons e nêutrons, tão pequena que parece insignificante, determinou se um universo repleto de vida poderia vir a existir. Os cientistas ainda não têm uma explicação fundamental para o motivo pelo qual os prótons são ligeiramente mais leves que os nêutrons. É um mistério gravado na própria base da existência, um aparente capricho da física que fez toda a diferença. Hoje, do cume de Mauna Kea, os astrônomos vislumbram esses processos primordiais. O mesmo hélio que se formou no Big Bang agora brilha na luz distante de antigas nuvens de gás perto da constelação de Leão, a bilhões de anos-luz de distância. Essas relíquias puras do cosmos primitivo fornecem um vínculo direto com o universo de um segundo de idade, um tempo em que o delicado equilíbrio das forças fundamentais determinou o destino de tudo o que viria depois. Se o hélio não tivesse se formado exatamente nas quantidades em que se formou, a história do cosmos seria muito diferente. Mas aconteceu, e aqui estamos. A história do universo, desde seu início ardente até a criação de galáxias, estrelas, finalmente, da própria vida, depende do resultado desse breve momento. Um segundo após o Big Bang, o plano para tudo, a estrutura das estrelas, a química dos planetas e o surgimento da vida já estava estabelecido. Era um equilíbrio perfeito, uma intrincada interação de forças cósmicas que definiu o cenário para o universo como o conhecemos hoje. Onde estamos realmente localizados? Não apenas o número da sua casa, nem o nome da sua rua. Não apenas sua cidade, estado ou mesmo seu país em um continente da Terra. Mas onde está a Terra, de verdade? Ela reside no Sistema Solar, alinhada entre Vênus e Marte. Uma resposta familiar o suficiente. No entanto, este Sistema Solar é mais do que apenas seus planetas. É um centro dinâmico de atividade, dominado pela influência gravitacional do Sol, que se estende para o enigmático nuvem de Oort, uma vasta concha esférica de objetos gelados e cometas antigos que marca o alcance cósmico do Sol. Ainda assim, a nuvem de Oort é apenas uma estrutura menor dentro da nuvem interestelar local, uma tênue névoa de gás e poeira que por sua vez flutua dentro da cavidade local, uma extensão de espaço de baixa densidade esculpida por antigas supernovas. Essa cavidade local é parte do braço de Órion da Via Láctea, uma galáxia definida por seus magníficos braços espirais de estrelas e poeira cósmica, todos orbitando um buraco negro supermassivo envolto em mistério no núcleo galáctico. A Via Láctea se estende por mais de 100 mil anos-luz, um tamanho impressionante em termos humanos, mas no contexto cósmico, é apenas um fragmento. À medida que ampliamos o olhar, surge o grupo local, uma coleção de 30 a 50 galáxias unidas pela gravidade. Entre elas está Andrômeda, um titã galáctico 2 vezes maior que a Via Láctea, avançando em nossa direção em uma rota inevitável de colisão. Em alguns bilhões de anos, essas galáxias colidirão, suas estrelas sendo puxadas e dispersas antes de se estabilizarem em uma nova forma fundida. Mas até mesmo esse drama cósmico é apenas uma nota de rodapé em escalas maiores. O grupo local faz parte do superaglomerado de Virgem, uma vasta congregação de milhares de galáxias. No entanto, o próprio Virgem é eclipsado pelo superaglomerado Laniakea, uma estrutura monumental com centenas de milhões de anos-luz de extensão. Dentro de Laniakea, filamentos de galáxias se conectam como fios em uma vasta teia cósmica, tecendo através de vazios como o vazio de Buote uma extensão assustadora de 330 milhões de anos-luz que contém menos de 60 galáxias conhecidas, quase um vazio na estrutura da existência. À medida que continuamos a ampliar o olhar, chegamos à borda do universo observável. Aqui, a luz viajou por 13,8 bilhões de anos até nós, trazendo sussurros do início dos tempos. No entanto,
a expansão do universo significa que a verdadeira borda está muito mais distante, 46 bilhões de anos-luz em todas as direções, formando uma esfera com 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Além desse limite está o desconhecido. Em escalas tão vastas, o próprio universo observável torna-se um mapa de uma estrutura grandiosa. Galáxias se agrupam em grupos, que por sua vez formam superaglomerados e filamentos. No entanto, mesmo dentro dessa ordem magnífica, os cientistas encontram o que chamam de o fim da grandeza a um limite conceitual para estruturas cósmicas que desafia hierarquias adicionais. Isso levanta a questão de por que o universo é tão estruturado. Como uma sopa primordial de partículas evoluiu para essa impressionante variedade de estrelas, galáxias e vazios? Essa ordem era inevitável, ou é resultado de alguma profunda simetria cósmica? Mais importante ainda, como sabemos disso? Mapeando o cosmos. A história começa em 1502 com Nicolau Copérnico, um jovem polímata que deveria estar estudando medicina em Pádua, o centro europeu de cura. No entanto, sua mente não estava confinada às doenças terrenas. À noite, ele mergulhava nas obras de Aristóteles, Platão e Ptolomeu, encontrando inconsistências nos modelos geocêntricos prevalecentes do cosmos. Uma década depois, desafiando silenciosamente as convenções, ele elaborou sua teoria revolucionária e a Terra não é o centro do universo. Somos apenas um planeta orbitando o Sol, nada excepcional em uma vasta dança cósmica. Copérnico adiou a publicação de suas ideias por medo do tumulto que elas causariam. Só na casa dos 70 anos, alguns dizem em seu leito de morte, sua obra seminal finalmente emergiu, abalando os alicerces da ciência, filosofia e religião. O a princípio copernicano, como é conhecido agora, declara que a Terra não ocupa uma posição privilegiada no cosmos. Essa revelação aparentemente humilde abriu as portas para uma exploração sem limites. Se não somos especiais, o que mais pode haver lá fora? A cosmologia moderna baseia-se nesse princípio, apoiada por descobertas como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Esse brilho fraco e primordial permeia o universo, independentemente de onde você olhe. Descoberta em meados do século XX, a CMBR é um vestígio do universo primitivo, emitido quando a matéria esfriou o suficiente para que a luz viajasse livremente pela primeira vez. Sua uniformidade 2,7 Kelvin em todas as direções sugere que, em grandes escalas, o cosmos é homogêneo. No entanto, aqui reside um paradoxo. Nosso bairro cósmico local está repleto de estruturas e galáxias, aglomerados e superaglomerados conectados por filamentos de matéria, intercalados com vastos vazios de quase nada. Como o universo pode ser uniforme e ao mesmo tempo preenchido com padrões tão intrincados? A resposta está na interação de duas forças opostas, expansão e gravidade. Pouco depois do Big Bang, o universo passou por um período de rápida inflação, estendendo quaisquer irregularidades iniciais por vastas distâncias. À medida que a expansão diminuiu, a gravidade começou a dominar, fazendo com que regiões mais densas atraíssem matéria circundante. Essas sobredensidades cresceram, formando estrelas, galáxias e, eventualmente, a vasta teia cósmica que observamos hoje. Mas de onde vieram essas flutuações iniciais? As primeiras pistas surgiram em 1989 com o explorador de fundo cósmico da NASA. O COBE forneceu a primeira foto de bebê do universo, mapeando pequenas variações anisotropias na CMBR. Essas eram incrivelmente sutis, uma parte em 100 mil, mas marcavam as sementes da estrutura cósmica. Essa descoberta inovadora inspirou missões subsequentes, cada uma refinando nossa visão. O Wilkinson Microwave Anisotrope Probe em 2001 e o satélite Planck da Agência Espacial Europeia em 2009 revelaram detalhes cada vez mais finos dessas flutuações iniciais. Juntos, eles confirmaram que pequenas irregularidades quânticas, esticadas pela inflação e esculpidas pela gravidade, deram origem às galáxias e aglomerados que vemos hoje. Na Terra, telescópios como o Sloan Digital e Sky Survey elevaram o mapeamento a novos patamares. Localizado no Novo México, o SDSS coleta a luz de milhares de objetos celestes simultaneamente, usando placas de alumínio personalizadas e fibras óticas para medir suas distâncias e movimentos.
Esse trabalho meticuloso revelou estruturas como o superaglomerado Laniakea, nosso lar galáctico, e a Grande Muralha Sloan, uma extensão de 1 bilhão de anos-luz de galáxias. Mas mesmo essas estruturas colossais empalidecem em comparação com descobertas recentes. Em 2021, astrônomos identificaram o Giant Arc, uma estrutura que se estende por 3,1 milhões de anos-luz, tão vasta que desafia nossas suposições sobre a uniformidade cósmica. Nessa escala, o universo aparece como uma vasta rede, filamentos de matéria conectando aglomerados, com vazios escuros se estendendo entre eles. Isso levanta uma questão surpreendente: qual é a natureza dessa teia cósmica? Ela é como uma sopa de almôndegas flutuando no espaço vazio? Ou é mais como um favo de mel ou uma esponja, com regiões densas separadas por vazios? Cosmologistas debatem essas metáforas há décadas, não por capricho, mas por suas profundas implicações sobre a física subjacente do universo. A verdade, como sempre, está nos dados. Combinando observações de telescópios terrestres, missões espaciais e simulações avançadas, os cientistas estão gradualmente revelando a grande arquitetura do cosmos. É uma estrutura nascida do caos, moldada por forças que estamos apenas começando a entender, e repleta de padrões que ecoam por bilhões de anos. E à medida que continuamos a mapear o universo, podemos ainda descobrir verdades mais profundas sobre sua natureza e nosso lugar dentro dele. Ao expandirmos os limites de nosso entendimento, cada descoberta leva a novas perguntas. O universo, com suas vastas estruturas, parece seguir certas regras, mas o alcance completo de sua organização permanece evasivo. A teia cósmica, uma rede de galáxias, aglomerados e vazios, sugere um padrão, mas o que determina a sua forma? O universo é governado pela simplicidade ou complexidade? As maiores estruturas que vemos hoje são resultado de bilhões de anos de evolução cósmica. Flutuações do universo primitivo cresceram em galáxias e aglomerados, mas por que essas flutuações existiram em primeiro lugar? Essas irregularidades são consideradas de origem quântica, pequenas incertezas amplificadas durante a inflação. No entanto, essa explicação deixa espaço para mistérios mais profundos. O que impulsionou a inflação? Qual é a verdadeira natureza da energia escura, que agora acelera a expansão do universo? Essa complexidade é ao mesmo tempo humilhante e inspiradora. Lembra-nos de que nossa compreensão do cosmos ainda está em sua infância. Mapeamos apenas uma fração do que existe, e as ferramentas à nossa disposição estão melhorando a cada década que passa. Telescópios como o futuro telescópio espacial James Webb e observatórios como o Vera Rubin Observatory prometem desbloquear novos reinos de conhecimento, desde as primeiras galáxias até a natureza da matéria escura. Neste grande esforço para mapear o cosmos, não estamos apenas mapeando estrelas e galáxias, estamos buscando entender as origens de tudo, inclusive de nós mesmos. Cada mapa, cada imagem e cada espectro coletado conta uma história sobre de onde viemos e para onde podemos estar indo. A estrutura do universo. No meio do século XX, enquanto a Guerra Fria se intensificava, duas escolas de pensamento concorrentes emergiram em lados opostos da cortina de ferro. Em Princeton, Nova Jersey, um físico canadense tranquilo chamado Jim Peebles ponderava como pequenas flutuações do universo primitivo poderiam crescer em galáxias e aglomerados. Sua teoria imaginava o universo como uma sopa de almôndegas, a matéria aglomerada pela gravidade em regiões aproximadamente esféricas, deixando vastos vazios de baixa densidade. Esse modelo de baixo para cima sugeria que pequenas estruturas se fundiram para formar maiores, construindo eventualmente a teia cósmica que vemos hoje. Enquanto isso, em Moscou, Yakov Zeldovich, veterano do programa atômico soviético, pensava de maneira diferente. Zeldovich imaginava o universo como uma série de panquecas bidimensionais de matéria. Segundo sua teoria de cima para baixo, essas estruturas em larga escala se formaram primeiro, com galáxias emergindo onde as panquecas se sobrepunham, criando filamentos e aglomerados. Entre esses filamentos estavam vastos vazios, moldando o universo em uma série de planos interconectados. Os dois modelos almôndegas versus panquecas refletiam não apenas preferências científicas, mas também as culturas intelectuais contrastantes de seus criadores. Zeldovich, limitado pela política da Guerra Fria,
Raramente viajava para fora da URSS, então suas ideias se espalharam mais lentamente do que as de Peebles. Em contraste, as teorias de Peebles ganharam força no Ocidente, apoiadas por um crescente corpo de evidências observacionais. Mas nenhuma das teorias capturava totalmente a complexidade do universo. Uma nova perspectiva emergiu através de um intermediário improvável, e Martin Rees, um astrônomo britânico que atuava como ponte entre as escolas americana e soviética. O pesquisador de pós-doutorado de Rees, Richard Gott, conheceu Zeldovich em uma conferência em 1977 na Estônia, onde trocaram ideias que levariam a um terceiro modelo híbrido. Inspirado por ambas as escolas, Gott propôs que o universo se assemelha a uma esponja, a uma estrutura que não é inteiramente aglomerada nem plana. Nesse modelo, regiões de alta e baixa densidade são complementares, conectadas de uma maneira que equilibra as forças concorrentes de gravidade e expansão. A topologia semelhante a uma esponja sugeria que matéria e vazios estavam intricadamente ligados, criando um universo que era tanto complexo quanto autossemelhante em diferentes escalas. À medida que os telescópios melhoraram e levantamentos como o Sloan Digital e Sky Survey mapearam o cosmos com detalhes sem precedentes, o modelo de esponja de Gott encontrou forte apoio. As observações revelaram filamentos de galáxias entrelaçando-se através de vastos vazios, formando uma teia cósmica. Nem os aglomerados isolados das almôndegas de Peebles, nem as folhas planas das panquecas de Zeldovich capturaram completamente essa rede intrincada. Em vez disso, a estrutura semelhante a uma esponja forneceu uma descrição mais precisa da vasta e interconectada arquitetura do universo. Ainda assim, mesmo quando esses mapas revelaram a grandeza da teia cósmica, eles também descobriram algo inesperado, um fenômeno que os cientistas chamam de o fim da grandeza. Além de escalas de cerca de 1 bilhão de anos-luz, o universo parece homogêneo e isotrópico, mesmo em todas as direções. As estruturas intrincadas de galáxias, aglomerados e filamentos dão lugar a uma extensão lisa e uniforme. Essa transição levanta questões profundas. Por que a estrutura desaparece nessa escala? Por que o universo se torna tão desestruturado, tão desprovido de características, além de um certo ponto? A resposta está na interação das forças cósmicas. Em escalas pequenas e médias, a gravidade domina, puxando a matéria para formar as estruturas que observamos. Mas, nas maiores escalas, a expansão do universo, impulsionada pela energia escura, torna-se a força definidora. A aceleração causada pela energia escura estica o próprio espaço-tempo, suavizando as irregularidades e apagando os aglomerados e filamentos que definem escalas menores. Essa mudança reflete um aspecto fundamental do universo, que enquanto as regiões locais são moldadas pela gravidade, o cosmos como um todo é governado pelos princípios da relatividade e da termodinâmica. A homogeneidade do universo em escalas maiores está alinhada com o princípio cosmológico, que afirma que o universo é uniforme quando visto de uma perspectiva suficientemente ampla. O fim da grandeza serve como o lembrete humilde do equilíbrio entre ordem e caos. Por um lado, a gravidade cria padrões intrincados, tecendo galáxias e filamentos em uma grandiosa teia cósmica. Por outro, a energia escura trabalha para apagar essas estruturas, puxando o universo em direção a uma simplicidade última. O universo, com sua complexidade semelhante a uma esponja e sua eventual uniformidade, nos convida a olhar além de metáforas simples e para o profundo jogo de forças que molda tudo o que vemos. É uma história de contrastes, e de gravidade e expansão, estrutura e suavidade, e da busca contínua para entender um cosmos que desafia a nossa imaginação. A origem da estrutura. Imagine estar de pé no Equador, olhando para o céu noturno com um telescópio poderoso. Você mede cuidadosamente a temperatura da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o tênue brilho remanescente do Big Bang. Agora, imagine voar para a Indonésia, no lado oposto da Terra, e fazer a mesma medição. Surpreendentemente, as temperaturas coincidem com um grau extraordinário de precisão, diferindo por não mais do que uma parte em 100.000. No entanto, essas regiões do universo agora estão separadas por dezenas de bilhões de anos-luz, longe demais para terem a comunicado por meio da troca de luz ou calor nos 13,8 bilhões de anos desde o Big Bang. Como, então, elas chegaram a um acordo tão preciso na temperatura?
Este enigma é conhecido como o problema do horizonte, um dos desafios mais profundos da cosmologia. A extrema uniformidade da CMBR, embora essencial para nossa compreensão do universo, desafia os princípios básicos da termodinâmica. Sugere que regiões do espaço separadas por vastas distâncias devem ter estado próximas o suficiente para interagir. A solução para esse mistério está em uma ideia radical, e a inflação, uma teoria proposta pela primeira vez pelo físico Alan Guth na década de 1980. A inflação postula que, na primeira fração de segundo após o Big Bang, o universo passou por um período de expansão exponencial. O próprio espaço cresceu tão rapidamente que regiões antes em contato próximo foram lançadas para longe mais rápido do que a velocidade da luz. Isso não viola o limite de velocidade cósmica, pois é o próprio espaço, não os objetos dentro dele, que se expandiu. Através da inflação, o problema do horizonte desaparece. As regiões que você observou do Equador e da Indonésia estavam, uma vez, tão próximas que suas temperaturas puderam se igualar. Então, a inflação esticou essas regiões a distâncias imensas, preservando sua uniformidade e criando o universo aparentemente homogêneo que observamos hoje. Mas a inflação faz mais do que resolver o problema do horizonte. Ela explica por que o universo é plano, uma propriedade confirmada por medições precisas. Planicidade, neste contexto, não se refere à falta de dimensões, mas à geometria do universo. Em um universo plano, linhas paralelas nunca convergem, e os ângulos de um triângulo sempre somam 180 graus. Observações da densidade do universo, combinadas com medições da CMBR, apoiam fortemente essa geometria plana, uma previsão característica da inflação. A inflação também fornece uma estrutura para entender as pequenas imperfeições na CMBR das sementes da estrutura em larga escala do universo. Essas pequenas variações de temperatura, amplificadas durante a inflação, correspondem a minúsculas diferenças de densidade. À medida que o universo se expandiu e esfriou, a gravidade agiu sobre essas flutuações de densidade, puxando a matéria para formar estrelas, galáxias e filamentos cósmicos. Mas de onde vieram essas flutuações primordiais? Para responder a isso, devemos considerar a natureza estranha e ruidosa dos campos quânticos. Mesmo no vácuo esvaziado de toda a matéria, resfriado ao zero absoluto e protegido da radiação, os campos quânticos persistem. Eles flutuam aleatoriamente, criando pequenas variações de energia. Essas flutuações quânticas, ampliadas pela inflação, tornaram-se as primeiras as sementes cósmicas, os precursores das estruturas que vemos hoje. Após a inflação, o universo continuou a se expandir e a esfriar. Cerca de 380 mil anos após o Big Bang, atingiu o limiar crítico. Os prótons capturaram elétrons, formando átomos neutros de hidrogênio. Esse desacoplamento de matéria e luz permitiu que os fótons viajassem livremente, criando a CMBR. Mas a história da construção de estruturas estava longe de terminar. À medida que o universo esfriava ainda mais, as oscilações acústicas de bárions, ondas sonoras ondulando através do plasma primordial, deixaram uma marca indelével na distribuição de galáxias. Essas ondas, impulsionadas pela interação entre gravidade e pressão de fótons, congelaram no lugar quando o universo se tornou transparente, deixando padrões característicos no agrupamento de galáxias em uma escala de 150 megaparsecs. No entanto, o verdadeiro arquiteto da teia cósmica não era a matéria comum, mas a matéria escura, uma substância enigmática que supera a matéria regular em uma proporção de 5:1. A matéria escura interage principalmente através da gravidade, formando um andaime invisível sobre o qual as galáxias e aglomerados são construídos. Enquanto a matéria comum respondia à pressão dos fótons e formava BAOs, a matéria escura permanecia inalterada, ancorando as regiões mais densas do universo. A existência da matéria escura foi sugerida pela primeira vez na década de 1930 por Fritz Zwick, que notou discrepâncias nas massas de aglomerados de galáxias. Décadas depois, as observações de Vera Rubin sobre galáxias espirais confirmaram sua influência pervasiva. Estrelas nas bordas das galáxias se moviam mais rápido do que o esperado, revelando a presença de um halo massivo e invisível de matéria escura. Hoje, a matéria escura é central para nossa compreensão da estrutura cósmica, mas sua verdadeira natureza permanece elusiva.
A hipótese principal postula a existência de WIMPs, mas os esforços de detecção direta ainda não produziram resultados conclusivos. Apesar disso, os efeitos gravitacionais da matéria escura são inegáveis. Ela molda galáxias, conduz lentes gravitacionais e determina a estrutura em larga escala do universo. Por meio da interação de flutuações quânticas, inflação, matéria escura e processos barônicos, o universo cresceu de uma extensão quase sem características para a intricada teia cósmica que vemos hoje. De sementes minúsculas a filamentos que abrangem galáxias, cada estágio da evolução do universo conta uma história de equilíbrio entre o caos e a ordem. A história inacabada do universo. A história do universo, embora impressionante em seus detalhes e profundidade, está longe de estar completa. Por tudo que descobrimos, flutuações quânticas como sementes cósmicas, a época da inflação, o andaime de matéria escura e as ondulações barônicas que moldaram os aglomerados de galáxias, ainda restam mistérios profundos no coração da cosmologia. Uma das perguntas mais urgentes é a natureza da energia escura, a força que impulsiona a expansão acelerada do universo. Enquanto a matéria escura atua como a arquiteta invisível da estrutura do universo, a energia escura desempenha o papel de uma força disruptiva, separando as galáxias e garantindo que a teia cósmica se torne mais tênue ao longo do tempo. O que ela é? Uma propriedade do próprio espaço-tempo? Um novo campo quântico? Ou algo totalmente além de nossa compreensão atual? Essa expansão acelerada também levanta questões sobre o destino final do universo. Se a energia escura continuar a dominar, o cosmos terminará em um grande congelamento, com as galáxias se afastando tanto que o céu noturno se tornará escuro e desolado? Alternativamente, a energia escura poderia reverter seu comportamento, levando a um grande colapso, onde o universo colapsa de volta em uma singularidade. Algumas teorias até sugerem um universo cíclico, onde cada Big Bang é seguido por um grande colapso em um ciclo eterno de criação e destruição. Outro enigma é a assimetria entre matéria e antimatéria. O universo primitivo provavelmente produziu quantidades iguais de ambos, mas hoje, a matéria domina esmagadoramente. Que mecanismo causou esse desequilíbrio? Experimentos como os realizados no CERN buscam descobrir os processos fundamentais que inclinaram a balança cósmica, permitindo o surgimento de galáxias, estrelas e da própria vida. Além disso, enquanto o universo observável tem sido mapeado com precisão crescente, ele é apenas uma fração do todo. O universo além do nosso horizonte observável está envolto em mistério, possivelmente contendo pistas para a natureza fundamental da realidade. Existem cópias infinitas do nosso universo observável, como sugerem algumas interpretações da inflação. Ou o cosmos termina abruptamente, além do qual está um vazio incognoscível? Há também a possibilidade instigante de multiversos. Se a inflação pode ocorrer uma vez, poderia ocorrer várias vezes, gerando um conjunto de universos com constantes físicas e leis diferentes? Nesse caso, como nosso universo terminou com as condições precisas necessárias para formar estrelas, galáxias e vida? Essa questão toca no princípio antrópico, uma consideração filosófica de que as propriedades do universo devem permitir a existência de observadores como nós. Mesmo a estrutura que vemos hoje, por mais magnífica que seja, pode ocultar verdades mais profundas. A teia cósmica, com seus filamentos e vazios, reflete o jogo de forças em um universo de 4 dimensões. Mas e se houver dimensões superiores influenciando essa estrutura? A teoria das cordas e estruturas relacionadas sugerem a existência de dimensões espaciais extras que podem moldar sutilmente a evolução do universo. Por fim, há a questão do próprio tempo. O que aconteceu antes do Big Bang? O tempo teve um começo, ou é uma propriedade emergente das leis do universo? Estas são questões que ultrapassam os limites tanto da ciência quanto da filosofia, exigindo novas formas de pensar e novas ferramentas de exploração. A história do cosmos é uma história de maravilhas sempre mais profundas. Cada descoberta abre novas portas, revelando mistérios que desafiam nosso entendimento e alimentam nossa imaginação. Desde as menores flutuações quânticas até as maiores estruturas cósmicas, o universo nos convida a explorar mais, a fazer perguntas maiores e a abraçar o desconhecido.
As sementes da estrutura podem ter sido plantadas nos momentos mais iniciais do tempo, mas a narrativa que cresceram ainda está longe de terminar. Ao olharmos para o céu noturno, somos lembrados de que o cosmos não é apenas uma coleção de fatos, mas uma história profunda, uma que estamos apenas começando a desvendar. E talvez, nesse processo, venhamos entender não apenas o universo, mas também nosso lugar dentro de sua vasta e intricada tapeçaria. Problemas com Copérnico. Para onde estamos indo? É uma pergunta que intriga a humanidade desde o alvorecer da astronomia. A Terra gira em seu eixo enquanto orbita o Sol. O Sol, por sua vez, espirala em torno da Via Láctea, e a própria galáxia se move pelo espaço, puxada por forças invisíveis. Mas, ao ampliarmos para as maiores escalas, todo o superaglomerado de Laniakea, nosso lar galáctico, está se movendo puxado em direção a um ponto no espaço a centenas de milhões de anos-luz de distância. Este destino, identificado na década de 1970 através do estudo da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, foi apelidado de Grande Atrator. Nosso grupo local de galáxias, junto com inúmeras outras, está correndo em direção a este ponto enigmático a uma velocidade impressionante de 1000 km por segundo. Mas o que poderia estar lá? Que leviatã gravitacional está escondido, puxando essas vastas estruturas cósmicas em sua direção? O mistério se aprofundou quando os astrônomos perceberam que o Grande Atrator reside atrás da zona de evasão, a região central da Via Láctea obscurecida por densas nuvens de poeira interestelar. Observar essa região exigiu telescópios de raios-x, que revelaram o aglomerado de Norma, uma massiva congregação de galáxias. No entanto, mesmo esse aglomerado não conseguiu explicar totalmente o imenso fluxo gravitacional. Investigações posteriores mostraram que o próprio Grande Atrator está em movimento puxado em direção a uma estrutura ainda maior. Essa nova descoberta, o superaglomerado de Shapley, está a 650 milhões de anos-luz de distância e contém a massa de quase 10.000 Via-Lácteas. É a maior concentração de massa conhecida dentro de 1 bilhão de anos-luz da Terra. Mas a história não terminou aí. Em 2017, pesquisadores propuseram um contrapeso para Shapley, o repulsor de dipolo, uma vasta região de baixa densidade quase oposta ao superaglomerado de Shapley. Embora não arrepila literalmente a matéria, sua fraqueza gravitacional permite que estruturas mais massivas, como Shapley, dominem o fluxo cósmico. Juntos, Shapley e o repulsor de dipolo criam um colossal rio estelar com 1 bilhão de anos-luz de largura pelo qual galáxias, incluindo a nossa, são arrastadas. No entanto, esta é apenas uma das peculiaridades reveladas pelo mapeamento cósmico em larga escala. Outro enigma desafia os próprios fundamentos de nossa compreensão, o eixo do mal. A CMBR, um remanescente da infância do universo, é extraordinariamente uniforme. Sua temperatura varia em apenas uma parte em 100.000, um testemunho da homogeneidade do cosmos primitivo. No entanto, quando os cientistas dividiram a CMBR em grandes segmentos, eles encontraram um padrão inexplicável. As diferenças de temperatura entre os quadrantes alinham-se com o plano do nosso sistema solar. Este alinhamento desafia o princípio copernicano, que afirma que nenhuma posição no universo é especial. Como o vasto, antigo cosmos poderia estar ligado ao nosso sistema solar local? Alguns, como Charles Bennett, do telescópio Webb, sugerem coincidência. Outros, como Dominique Schwartz, reconhecem sua persistência, mesmo nos dados do telescópio Planck. Esse eixo do mal permanece um mistério, corroendo os limites da cosmologia moderna. Perguntas além da CMBR. A CMBR é frequentemente chamada de a foto de bebê do universo, capturando o momento, 380 mil anos após o Big Bang, quando os fótons finalmente puderam viajar livremente. Mas o que veio antes? Como a inflação, um período de expansão exponencial nos primeiros instantes do universo começou? Uma ideia sugere um mar de energia de vácuo densa no universo primordial. Uma flutuação quântica poderia ter desencadeado uma bolha inflacionária, crescendo rapidamente em um universo. Se isso for verdade, pode haver outras bolhas inflacionárias, outros universos. Talvez eles estejam logo além da CMBR, invisíveis,
mas potencialmente detectáveis por meio de colisões tênues com nossa própria bolha. Essas colisões poderiam deixar marcas de anomalias sutis na CMBR que os cientistas estão ativamente procurando. A mera possibilidade de evidência para um multiverso eletrifica a imaginação científica. Se pudéssemos detectar tal marca, isso revolucionaria nossa compreensão da própria realidade. Onde estamos em tudo isso? Do cósmico ao local, nosso endereço é de universo observável, superaglomerado de Laniakea, aglomerado de Virgem, grupo local, Via Láctea, braço de Órion, sistema solar, Terra. Cada escala revela camadas de estrutura e ordem, moldadas por princípios simples, mas profundos, e gravidade, dominada pela matéria escura, e expansão, agora impulsionada pela energia escura. Essas forças transformam o caos em beleza. As galáxias giram em vastos filamentos, iluminadas pelo brilho morno da CMBR. O trabalho coletivo de cientistas como Copérnico, Shapley, Zwick, Rubin, Zeldovich, Peebles e inúmeros outros nos trouxe até aqui, revelando a intricada dança da matéria e da energia pelo cosmos. No entanto, por tudo que sabemos, mistérios permanecem. O que impulsiona a energia escura? O que é a matéria escura? E que segredos ainda estão escondidos nas estrelas? O universo é vasto, sua história escrita em luz e sombra, suas respostas espalhadas pelo tempo e espaço. E, ao continuarmos a desvendar seus mistérios, somos lembrados de nosso lugar dentro dessa grande narrativa em desenvolvimento, observadores e participantes na exploração interminável do cosmos. As constantes da natureza e uma jornada aos fundamentos da realidade. Por trás da beleza e complexidade do cosmos encontra-se um enigma profundo, as constantes da natureza. Esses números, tecidos na estrutura da realidade, ditam o comportamento de tudo, desde partículas subatômicas até aglomerados de galáxias. No entanto, suas origens permanecem um dos maiores mistérios da física. Na década de 1940, o físico Richard Feynman lidava com um desses mistérios. Seu trabalho pioneiro em eletrodinâmica quântica explicou como os elétrons interagem com a luz, rendendo-lhe um prêmio Nobel. Mas um número intrigava, e a constante de estrutura fina. Todos os bons físicos teóricos colocam esse número na parede e se preocupam com ele, comentou Feynman. Imediatamente você gostaria de saber de onde esse número vem. Ninguém sabe. É um dos maiores mistérios da física, um número mágico que chega até nós sem qualquer entendimento. A constante de estrutura fina, aproximadamente igual a 1,137, mede a força das interações eletromagnéticas. Sem ela, a QED e grande parte da física moderna colapsaria. No entanto, seu valor exato não pode ser derivado da teoria, deve ser medido experimentalmente. Décadas depois, os físicos ainda ponderam sobre a mesma questão que inquietava Feynman: por que 1,137? A constante de estrutura fina é apenas uma das muitas constantes que sustentam nossa compreensão do universo. Esses números ditam as leis da física, desde a velocidade da luz até a constante de Planck, que rege o domínio quântico. Outras, como os ângulos de mistura dos quarks e os acoplamentos de Yukawa, residem na matemática intrincada da física de partículas avançada. Sem essas constantes, nossas teorias seriam insignificantes, incapazes de descrever as interações que moldam a realidade. Constantes como essas não são apenas curiosidades matemáticas. Elas são a chave para entender a própria existência do universo. Desde as forças que ligam as partículas até o comportamento da gravidade, esses valores determinam não apenas como o universo funciona, mas também por que ele parece como é. Para apreciar o significado dessas constantes, embarquemos em uma jornada para dentro, descascando as camadas de nossa existência. Comece com um ser humano, de um conjunto complexo de órgãos e sistemas trabalhando em harmonia. Mergulhe mais fundo e encontrará que esses órgãos são compostos por células, cada uma maravilha microscópica de proteínas, lipídios e ácidos nucleicos interagentes. Amplie ainda mais e as moléculas se dissolvem em átomos, os blocos de construção da matéria. Os átomos, por sua vez, revelam uma estrutura ainda mais simples. Prótons e nêutrons, alojados no núcleo atômico, são orbitados por elétrons.
No entanto, mesmo aqui, a simplicidade é ilusória. Prótons e nêutrons são compostos por partículas menores quarks mantidas juntas pela força nuclear forte. Nesse nível fundamental, encontramos um universo construído a partir de um punhado de componentes, quarks e elétrons, unidos pelas forças fundamentais. Essas forças forte, eletromagnética, fraca e gravitacional são a cola da existência. A força forte liga os quarks em prótons e nêutrons e mantém os núcleos atômicos unidos. O eletromagnetismo prende os elétrons aos núcleos, formando átomos. A gravidade, embora fraca na escala atômica, reúne a matéria em planetas e estrelas. A força fraca governa o decaimento radioativo e as reações nucleares, desempenhando um papel crucial na evolução das estrelas. Cada força depende de constantes da natureza. A força de interação forte, a constante gravitacional e a constante de estrutura fina determinam como essas forças interagem. Sem elas, o universo como conhecemos não poderia existir. Mas por que essas constantes têm esses valores específicos? Poderiam ser diferentes? Essa questão leva a um dos enigmas mais profundos da física, o aparente ajuste fino do universo. As constantes da natureza parecem precisamente calibradas para permitir a existência da vida. Alterá-las ligeiramente, o universo poderia se tornar um deserto estéril. Por exemplo, se a força forte fosse um pouco mais fraca, os núcleos atômicos não se manteriam unidos e nenhum elemento além do hidrogênio se formaria. Se a força eletromagnética fosse mais forte, as estrelas queimariam rápido demais para sustentar a vida. Esse ajuste fino levanta questões intrigantes. O universo foi projetado para ser assim? Ou habitamos um de muitos universos, cada um com seu próprio conjunto de constantes, e o nosso é apenas aquele onde a vida é possível? Essas são perguntas que a ciência ainda não respondeu, mas que nos obrigam a confrontar o equilíbrio delicado que torna a existência possível. Para entender as origens dessas constantes, devemos voltar ao início do tempo, o Big Bang. Nos momentos mais iniciais do universo, as temperaturas e densidades eram inimaginavelmente altas, e as leis da física como as conhecemos começaram a tomar forma. À medida que o universo se expandia e esfriava, partículas e forças emergiam, e as constantes da natureza se cristalizaram em seus valores atuais. Mas por que esses valores? O modelo padrão da física de partículas, embora incrivelmente bem-sucedido, não oferece explicação para as origens dessas constantes. Elas são entradas na teoria, não saídas. Alguns físicos especulam que uma teoria mais profunda, talvez a teoria das cordas ou uma estrutura de multiverso, poderia explicá-las. Outros acreditam que entender essas constantes exigirá percepções que transcendem os paradigmas científicos atuais. A ciência próspera com perguntas a esse. E se a constante de estrutura fina fosse um pouco diferente? E se a velocidade da luz fosse mais rápida ou mais lenta? Explorar esses cenários hipotéticos revela quão profundamente as constantes da natureza moldam nosso universo. Em muitos casos, mesmo pequenas mudanças tornariam o universo inóspito para a vida. Essa sensibilidade destaca a importância desses números e aprofunda o mistério de suas origens. As constantes da natureza situam-se na interseção da física e da filosofia. Elas são profundamente práticas, permitindo-nos calcular e prever o comportamento do universo, mas também profundamente misteriosas, sugerindo questões sobre a própria existência. Por que o universo tem essas constantes específicas? Elas são fixas ou poderiam variar ao longo do tempo e do espaço? E, talvez mais intrigante, oferecem pistas sobre por que o universo existe. A admiração de Feynman pela constante de estrutura fina encapsula o espanto e a curiosidade que impulsionam a investigação científica. Essas constantes nos lembram que, mesmo em uma era de avanços tecnológicos e teóricos, alguns mistérios permanecem tão fascinantes como sempre. Elas nos desafiam a olhar além das equações, a buscar as verdades mais profundas que governam a realidade e a continuar a busca eterna para entender não apenas como estamos aqui, mas por quê. Você é especial? O enigma antropocêntrico em um universo imenso. E se o universo fosse diferente?
E se as estrelas brilhassem menos, a gravidade puxasse mais fraco ou as forças que governam as interações atômicas fossem ligeiramente alteradas? As galáxias ainda girariam? Planetas como a Terra se formariam? Nós, seres conscientes capazes de ponderar essas questões, existiríamos? As respostas a essas perguntas estão na interseção entre física, cosmologia e filosofia, tecendo uma narrativa sobre nosso lugar no cosmos que é tão humilde quanto profunda. Do ponto de vista da Terra, é tentador acreditar que o universo foi criado pensando em nós. As civilizações antigas certamente pensavam assim. Para os babilônios, nosso mundo era um disco circular e plano, cercado pelo caos das águas infinitas. Os gregos e romanos viam as estrelas como um palco celestial para deuses e monstros, enquanto a cosmologia chinesa antiga imaginava os céus como esferas concêntricas girando ao redor da Terra. No entanto, a ciência tem gradualmente desmantelado essa ilusão confortante. Em 1543, Nicolau Copérnico destruiu a visão geocêntrica do mundo, colocando o Sol no centro do nosso sistema planetário. Esse detronamento da Terra continuou no século XX, quando os telescópios de Edwin Hubble revelaram que o nosso Sol é apenas uma entre bilhões de estrelas na Via Láctea, que, por sua vez, é apenas uma entre potencialmente trilhões de galáxias no universo observável. Hoje, o cosmos parece infinito, vasto e amplamente indiferente à nossa existência. Esse crescente senso de insignificância é formalizado no princípio copernicano, um alicerce da cosmologia moderna. Ele afirma que a Terra não ocupa um lugar especial no universo, as leis da física são uniformes através do espaço e do tempo. De qualquer ponto de vista, o universo parece essencialmente o mesmo. A humanidade, nessa perspectiva, não é central, mas periférica, ou um mero espectador em um vasto drama cósmico. Embora o princípio copernicano encoraje a humildade, ele não explica completamente por que observamos o universo como o fazemos. Na década de 1960, o astrofísico de Princeton Robert Dicke introduziu uma dimensão temporal a essa questão. Dicke argumentou que observadores inteligentes como nós só poderiam existir em épocas específicas da história do universo, uma conclusão enraizada na física da evolução estelar. No início do universo, elementos pesados como carbono e oxigênio não existiam. Esses elementos, essenciais para a vida, foram forjados nas profundezas dos núcleos das primeiras estrelas espalhados pelo espaço quando essas estrelas morreram. Foram necessários bilhões de anos para que gerações subsequentes de estrelas enriquecessem o cosmos com os blocos de construção da complexidade. Por outro lado, no futuro distante, o universo se tornará cada vez mais inóspito à medida que estrelas como o nosso Sol esgotarem seu combustível e se transformarem em anãs brancas, enquanto apenas anãs vermelhas fracas iluminarão o cosmos. A vida como a conhecemos só pode surgir durante um período relativamente estreito, uma era de ouro de habitabilidade, que habitamos atualmente. Em 1973, o físico australiano Brandon Carter expandiu essa ideia em uma conferência marcando os 500 anos do nascimento de Copérnico. Carter propôs o princípio antrópico como um contraponto ao princípio copernicano. Embora nossa localização no espaço possa ser insignificante, ele argumentou que nossa existência impõe restrições às condições que observamos no universo. Para que a vida inteligente surja, o cosmos deve atender a certos pré-requisitos e esses pré-requisitos estão longe de ser comuns. No coração do princípio antrópico está um equilíbrio delicado. As forças fundamentais do universo, gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares forte e fraca determinam tudo, desde o comportamento das estrelas até a química da vida. Essas forças são regidas por constantes da natureza, números imutáveis que ditam sua força e interações. Pequenas variações nessas constantes levariam a um universo radicalmente diferente. Por exemplo, se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas queimariam seu combustível rápido demais, deixando tempo insuficiente para a evolução da vida complexa. Se fosse mais fraca, as estrelas talvez nunca se acendessem, e planetas como a Terra não se formariam. Da mesma forma, se a força eletromagnética fosse alterada, os átomos não se uniriam corretamente, tornando a química e a vida impossíveis. A força nuclear forte, responsável por unir prótons e nêutrons nos núcleos atômicos, também deve ser precisamente ajustada.
Um leve aumento em sua força impediria a formação de hidrogênio, o elemento mais abundante do universo, enquanto uma leve diminuição desestabilizaria todos os núcleos. Esse ajuste fino se estende aos próprios elementos. O ferro no núcleo da Terra, o silício em sua crosta, o oxigênio na água e o carbono nos organismos vivos devem sua existência às condições precisas dentro das estrelas. A gravidade comprime os núcleos estelares a densidades e temperaturas imensas, permitindo a fusão nuclear. Através da fusão, elementos mais leves como hidrogênio e hélio são transformados em elementos mais pesados. Ao longo de bilhões de anos, o ciclo de nascimento, morte e renascimento estelar enriqueceu o universo, criando as matérias-primas para planetas e vida. O princípio antrópico levanta questões profundas. As constantes da natureza são como são por design, ou são produto do acaso? Alguns físicos sugerem que nosso universo é apenas um entre muitos em um multiverso, cada um com seu próprio conjunto de leis físicas. Nesse cenário, habitamos um universo onde as condições são, por acaso, adequadas para a vida porque, por definição, apenas um universo assim poderia produzir observadores para ponderar sua natureza. Outros veem o ajuste fino como evidência de um princípio mais profundo, fundamental, ou até mesmo de um designer. O princípio antrópico não resolve esses debates, mas, ao invés disso, destaca o conjunto extraordinário de circunstâncias que tornam a vida possível. Ele nos desafia a pensar no universo não apenas como um pano de fundo para a existência, mas como um participante na história da vida. As perguntas não terminam aqui. E se a gravidade fosse um pouco mais forte, o eletromagnetismo um pouco mais fraco, ou as leis da física completamente diferentes? As estrelas ainda brilhariam, ou o universo seria uma escuridão inóspita? Explorar esses cenários aí ajuda os físicos a entender a robustez do design do universo e as restrições que governam sua evolução. Ao refletirmos sobre essas questões, uma coisa fica clara, e embora possamos não ocupar o centro do universo, nossa existência está profundamente ligada às suas propriedades fundamentais. As forças e constantes que moldam o cosmos também nos moldam, ligando o vasto e o diminuto em uma teia delicada e interdependente. Os números mágicos, constantes da natureza e o projeto do universo. As estrelas ainda brilhariam? Os átomos se formariam? A vida como a conhecemos existiria? Essas perguntas investigam o coração da física, revelando como os números mágicos do universo moldam tudo o que observamos e experimentamos. No início do século XX, a física enfrentava um enigma. Os cientistas não conseguiam explicar por que os objetos brilhavam da maneira que brilhavam ao serem aquecidos, mudando de cor de vermelho para branco. Max Planck, uma das mentes mais brilhantes da época, procurava uma solução. Ele experimentou ideias clássicas, apenas para descobrir que eram inadequadas. Em desespero, Planck introduziu um conceito radical, e a energia é quantizada, emitida e absorvida em pacotes discretos que ele chamou de a quanta. A inovação de Planck não nasceu da clareza, mas da necessidade. O que ele considerava um truque matemático revelou-se o fundamento da mecânica quântica, uma mudança de paradigma que redefiniu a física. Incorporada em suas equações estava uma constante de Planck que se tornou central para entender o reino quântico. Essa constante explicou fenômenos tão variados como o brilho de objetos quentes, estruturas atômicas e a interação da luz com a matéria. Hoje, a constante de Planck é uma pedra angular da física quântica, lembrando-nos de que até as ideias mais desesperadas podem iluminar novos caminhos. A física é escrita na linguagem da matemática, uma ferramenta precisa para descrever e prever o comportamento do universo. As leis do movimento de Newton nos dizem como os objetos se movem, enquanto as equações de Maxwell descrevem a interação entre eletricidade e magnetismo. No entanto, essas equações exigem algo mais que os valores das constantes da natureza. Sem essas constantes, as equações são meras abstrações, incapazes de conectar teoria com realidade. Por exemplo, a lei da gravitação de Newton depende da constante gravitacional, que mede a força da gravidade. As equações de Maxwell dependem da permissividade e permeabilidade do vácuo para definir a propagação das ondas eletromagnéticas. Essas constantes não são derivadas da teoria, elas são medidas,
extraídas do mundo natural por meio de experimentos meticulosos. Em 1798, Henry Cavendish realizou um dos experimentos mais delicados da história da ciência. Usando uma balança de torção abrigada em uma caixa de madeira para protegê-la de perturbações, Cavendish mediu a atração gravitacional entre esferas de chumbo. Seu trabalho revelou a densidade da Terra e forneceu um meio para calcular a constante gravitacional. A pesagem do mundo de Cavendish foi uma realização extraordinária, com seus resultados permanecendo inigualáveis em precisão por um século. Hoje, a busca pela precisão continua. Constantes como a gravitacional, a velocidade da luz e a constante de Planck são conhecidas com precisão impressionante, frequentemente até muitas casas decimais. Esses valores ancoram as equações da física, tornando-as ferramentas indispensáveis para explorar o universo. Além da gravidade da luz, outras constantes definem o comportamento do universo. A força do campo de Higgs determina as massas das partículas fundamentais. Os ângulos de mistura dos quarks governam como os quarks se transformam uns nos outros, influenciando o comportamento da matéria no nível subatômico. Essas constantes são catalogadas em livros de física, servindo como base para a investigação científica. As constantes adimensionais, que não possuem unidades, são particularmente significativas. Por exemplo, a constante de estrutura fina, aproximadamente igual a 1,137, mede a força das interações eletromagnéticas. Outro exemplo é a razão entre a massa do próton e a massa do elétron, cerca de 1836. Esses números são universais, independentes das unidades que escolhemos para descrevê-los. No entanto, suas origens permanecem um mistério. Por que 1137? Por que 1836? E se esses números fossem diferentes? Para entender a importância dessas constantes, os físicos simulam universos hipotéticos com valores alterados. E se a gravidade fosse 1000 vezes mais forte? Os planetas orbitariam suas estrelas mais rapidamente, as estrelas consumiriam seu combustível mais depressa e o cosmos evoluiria em um ritmo vertiginoso. E se o eletromagnetismo fosse mais fraco? Os átomos talvez não conseguissem formar ligações estáveis, tornando a química e a vida impossíveis. Esses experimentos mentais revelam a fragilidade do design do nosso universo. Pequenas mudanças nas constantes da natureza poderiam tornar o cosmos irreconhecível. O ajuste fino evidente nessas constantes sugere uma conexão profunda entre as leis da física e o surgimento da complexidade. Para realmente entender o impacto dessas constantes, devemos voltar ao início do universo. Nos momentos após o Big Bang, as temperaturas e densidades eram extremas. As forças fundamentais começaram a emergir, suas intensidades codificadas nas constantes que observamos hoje. Essas forças moldaram a evolução do cosmos, guiando a formação de átomos, moléculas, estrelas e galáxias. A gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares trabalharam em harmonia para criar os elementos necessários para a vida. As estrelas fundiram hidrogênio e hélio em elementos mais pesados, espalhando-os pelo espaço quando explodiram como supernovas. Esses elementos se aglomeraram em planetas, preparando o palco para o surgimento da vida. Alterar as constantes perturbaria esse equilíbrio delicado, potencialmente impedindo o universo de alcançar tal complexidade. O aparente ajuste fino dessas constantes levanta questões profundas. Por que elas têm os valores que têm? Alguns físicos sugerem que nosso universo é um entre muitos em um vasto multiverso, cada um com seu próprio conjunto de constantes. Nessa visão, existimos em um universo onde as condições permitem a vida por acaso, simplesmente porque apenas um universo assim poderia produzir observadores para ponderar sua natureza. Outros propõem que princípios mais profundos, ainda não descobertos, determinam os valores dessas constantes. A teoria das cordas e outras estruturas oferecem sugestões tentadoras, mas as respostas finais permanecem evasivas. O ajuste fino das constantes convida tanto à reflexão científica quanto filosófica, desafiando-nos a explorar a interseção entre necessidade, acaso e design. As constantes da natureza são os números mágicos do universo, governando tudo, desde o movimento dos planetas até o comportamento das partículas subatômicas.
Elas são a estrutura sobre a qual o cosmos é construído, com seus valores precisos permitindo o surgimento da complexidade da vida. Mudando as regras da natureza, uma jornada através de universos hipotéticos. Ao mergulharmos nesse multiverso de possibilidades, começamos a compreender o quão singularmente ajustado nosso universo realmente é e por que a vida, como a conhecemos, pode ser um fenômeno extremamente raro. A astronomia moderna alcançou um sucesso notável em explicar o universo aderindo às regras da física. Em todo o mundo, cientistas usam supercomputadores para construir universos sintéticos, traduzindo as equações da cosmologia e astrofísica em modelos computacionais complexos. Esses universos simulados, abrangendo bilhões de anos-luz e bilhões de anos, fornecem uma janela para a evolução cósmica. Projetos como o Illustris TNG rastreiam a interação entre matéria e radiação em universos sintéticos em expansão. Essas realidades virtuais revelam a dança entre a expansão cósmica, que separa a matéria, e a gravidade, que a reúne. Nessas simulações, a matéria se aglomera em protogaláxias, o gás flui para formar estrelas, e os ciclos de vida estelar se desenrolam. Algumas estrelas terminam suas vidas em supernovas brilhantes, espalhando elementos pesados pelo espaço, enquanto outras se apagam silenciosamente como anãs brancas. As simulações acompanham como esses elementos dos blocos de construção da complexidade são formados e dispersos. A inspeção desses universos sintéticos revela estruturas familiares e galáxias, aglomerados estelares e nuvens de gás. Algumas são remanescentes imaculadas do Big Bang, enquanto outras são enriquecidas com elementos mais pesados forjados nos núcleos estelares. A notável semelhança entre esses universos sintéticos e o nosso confirma que as leis da física governam a evolução do cosmos, desde os maiores aglomerados galácticos até as menores interações atômicas. Se podemos construir universos sintéticos com base em nossa própria física, por que não imaginar universos governados por outras regras? O processo parece enganosamente simples, e ajuste as constantes da natureza, modifique o código do computador e observe os resultados. Mas é realmente tão simples assim? Somos o resultado de uma rede complexa de interações que abrange bilhões de anos. Para determinar se a vida poderia surgir em outros universos, precisamos desvendar essa rede, cortando seus fios e forjando novas conexões. Modelos simplificados fornecem insights, mas, para capturar toda a complexidade de realidades alternativas, os cientistas confiam em supercomputadores para simular universos hipotéticos. Os resultados são desanimadores, a maioria dos universos possíveis é sem vida e estéril. Cálculos revelam um vasto oceano de universos escuros e estéreis. Em muitos, não há estrutura, e sim galáxias, estrelas ou planetas. Em outros, a complexidade não surge, não há tabela periódica de elementos para sustentar a química. Em meio a essa paisagem sombria, ilhas de complexidade e habitabilidade potencial são extremamente raras. Em nosso universo, as massas dos quarks fundamentais up-down estão delicadamente equilibradas. Esse equilíbrio garante que o próton seja mais leve que o nêutron, fazendo com que os nêutrons decaiam em prótons logo após o Big Bang. Esse decaimento encheu o cosmos com prótons, formando os átomos de hidrogênio que alimentam estrelas e servem como base para elementos mais pesados. Se o quark-down fosse mais leve, os nêutrons seriam menos massivos que os prótons. O Big Bang teria produzido um universo repleto de nêutrons inertes. Estrelas compostas de nêutrons poderiam se formar, mas, sem as reações nucleares que fundem elementos, não haveria tabela periódica, química complexa ou vida. Por outro lado, um quark-down mais pesado poderia desestabilizar os prótons, apagando o hidrogênio e eliminando a possibilidade de formação de estrelas. Os elétrons orbitam os núcleos atômicos, possibilitando a formação de moléculas. Sua massa, em relação à força nuclear, dita a estabilidade dessas órbitas. Em nosso universo, a força nuclear é milhares de vezes mais forte que a força eletromagnética, garantindo átomos estáveis e uma química diversificada. Se os elétrons fossem mais massivos, suas órbitas de alta velocidade fariam os núcleos oscilar. Essa instabilidade poderia impedir os átomos de se ligarem, deixando o universo povoado apenas por átomos individuais e um gás sem moléculas, sem sólidos e sem vida. A química,
o motor da complexidade, depende desse equilíbrio delicado. A gravidade desempenha um papel crucial na formação do universo. Ela reúne a matéria para formar galáxias, estrelas e planetas. Mas sua intensidade deve ser exatamente certa. Se a gravidade fosse mais fraca, o universo em expansão permaneceria uma sopa difusa de hidrogênio, nunca se aglomerando em estrelas ou galáxias. Se fosse mais forte, a matéria colapsaria em buracos negros antes que as estrelas pudessem se acender. Mesmo dentro desse intervalo estreito, a gravidade determina o tempo de vida das estrelas. Muito fraca, e as estrelas não sustentariam reações nucleares, permanecendo como bolas inertes de gás. Muito forte, e as estrelas consumiriam rapidamente seu combustível, deixando sem tempo para a evolução da vida. Em nosso universo, a energia escura impulsiona a expansão acelerada do espaço. Durante as primeiras épocas do universo, a matéria dominava, permitindo que a gravidade atraísse material para formar estrelas e galáxias. Aproximadamente 5 bilhões de anos atrás, a energia escura superou a matéria como a força dominante, acelerando a expansão do universo. Se a energia escura fosse mais forte, essa aceleração teria começado mais cedo, impedindo a matéria de colapsar em estrelas. Os átomos de hidrogênio vagariam sozinhos no espaço frio e vazio. Por outro lado, o universo sem energia escura poderia eventualmente colapsar sob a atração gravitacional, eliminando a possibilidade de complexidade a longo prazo. O equilíbrio entre energia escura e matéria determina o destino do universo e seu potencial para a vida. Além da gravidade, energia escura e massas das partículas, outras constantes influenciam a habitabilidade. A velocidade da luz, a escala da mecânica quântica e a estabilidade da matéria escura desempenham papéis na formação do cosmos. Para algumas constantes, pequenas mudanças têm efeitos insignificantes. Para outras, mesmo um pequeno ajuste tornaria o universo irreconhecível e inabitável. Entre as inúmeras possibilidades do multiverso, nosso universo se destaca como uma rara exceção. É uma ilha de complexidade em um mar de esterilidade, com suas constantes perfeitamente equilibradas para sustentar a vida. Essa realização responde a uma pergunta: como estamos aqui? Existimos graças a uma interação quase impossivelmente precisa de leis físicas, refinadas ao longo de 13,8 bilhões de anos. Mas essa resposta levanta uma questão mais profunda e significativa: por quê? Por que nosso universo tem as regras que tem? Essas constantes são resultado do acaso, da necessidade ou de algo além da nossa compreensão? À medida que continuamos a explorar o multiverso e as leis fundamentais da natureza, nos aproximamos de entender não apenas como existimos, mas por que o universo é como é. Por que estamos aqui? Explorando o enigma da existência. As constantes da natureza muito fascinam os físicos, com seus valores aparentemente arbitrários moldando o cosmos de maneiras profundas. Da velocidade da luz à constante gravitacional, esses números ditam o comportamento do universo em todas as escalas. Para alguns, seus valores precisos parecem exigir explicação, sugerindo uma verdade mais profunda escondida na própria estrutura da realidade. Tome, por exemplo, a constante de estrutura fina. Esse número adimensional, aproximadamente igual a 1,137, mede a força das interações eletromagnéticas. Sir Arthur Eddington, o primeiro a confirmar experimentalmente a teoria geral da relatividade de Einstein, ficou fascinado por esse número. Ele especulou que poderia ser exatamente 1,137, até mesmo conectando-o ao número total de prótons no universo observável. Mas, à medida que as medições experimentais se tornaram mais precisas, a hipótese de Eddington desmoronou. A constante de estrutura fina não está ligada a nenhum número inteiro simples, e sua verdadeira natureza permanece um mistério. À medida que a ciência avança, a rede de constantes necessárias para descrever o universo diminui. Antes de James Clerk Maxwell, a eletricidade e o magnetismo eram descritos por constantes separadas. As equações de Maxwell unificaram essas forças, introduzindo uma única constante e a velocidade da luz. Tais unificações sugerem a possibilidade de uma teoria final, uma teoria de tudo, que poderia dispensar completamente as constantes, reduzindo a física a pura matemática.
Mas tal teoria realmente responderia à pergunta de por que estamos aqui? Ou simplesmente deslocaria a questão para um nível superior? Mesmo que as leis da física pudessem ser expressas como relações matemáticas sem constantes, ainda estaríamos perguntando por que essas relações permitem a existência de um universo capaz de sustentar a vida. Isso nos leva ao conceito de ajuste fino. As constantes da natureza não são apenas números arbitrários, elas parecem delicadamente equilibradas para permitir a complexidade, a estrutura e a vida. Uma leve alteração na constante gravitacional, por exemplo, poderia impedir a formação de estrelas, enquanto uma mudança na constante de estrutura fina poderia interromper a química necessária para a vida. Tal precisão levou alguns a sugerir que o universo foi projetado com um propósito, talvez por um ser divino ou ajustador fino. O argumento do ajuste fino está alinhado com muitas visões religiosas, sugerindo que as propriedades do universo que permitem a vida são evidências de uma criação intencional. No entanto, explicações alternativas desafiam essa perspectiva, oferecendo visões da existência que não são menos profundas. Uma dessas alternativas é a hipótese da simulação, defendida pelo filósofo de Oxford Nick Bostrom. De acordo com essa ideia, nosso universo poderia ser uma simulação sofisticada conduzida por uma inteligência superior. À medida que os computadores se tornam mais poderosos, os humanos podem, um dia, simular universos inteiros, completos com seres conscientes que percebem sua realidade como genuína. Se tais simulações forem possíveis, segue-se que nosso próprio universo poderia ser uma simulação criada por uma civilização avançada. As leis da física seriam, então, nada mais do que código de computador, otimizadas para produzir um universo interessante. Nesse contexto, nos encontramos em um universo com vida e complexidade porque um cosmos simulado sem essas características não justificaria os recursos computacionais. Embora a hipótese da simulação seja filosoficamente intrigante, ela apresenta desafios para a ciência empírica. Como podemos testar se estamos vivendo em uma simulação? Se nossa realidade é governada por código de computador, qualquer tentativa de investigar a realidade base pode ser inerentemente limitada. E mesmo que aceitemos a hipótese, surgem novas perguntas. O universo que nos simula também é uma simulação? Há tartarugas até o topo? Outra explicação para o ajuste fino está no conceito de multiverso. Em vez de ser único, nosso universo poderia ser um entre inúmeros outros, cada um com seu próprio conjunto de leis físicas. Nesse cenário, as constantes da natureza variam entre os universos, com seus valores determinados por um processo aleatório. A maioria dos universos seria estéril, carecendo das condições necessárias para a vida. O nosso, no entanto, é uma das raras exceções, com suas constantes alinhadas por coincidência para permitir a complexidade. A hipótese do multiverso muda a questão de por que as constantes estão ajustadas finamente, para por que observamos este universo. A resposta é antrópica, se existimos porque habitamos um universo que permite a existência de observadores. Se o multiverso for real, então nossa existência não é especial, mas inevitável dentro do subconjunto de universos que suportam a vida. Apesar de sua atratividade, a hipótese do multiverso enfrenta críticas significativas. Alguns argumentam que é desperdício, postulando uma infinidade de universos sem vida para explicar um que abriga a vida. Outros afirmam que é não científica, pois a existência de outros universos pode ser fundamentalmente não testável. Sem evidências observacionais ou poder preditivo, o multiverso permanece mais um conceito filosófico do que uma teoria científica. Seja através da intervenção divina, de uma simulação computacional ou do multiverso, a questão de por que estamos aqui continua a escapar de respostas definitivas. Cada explicação oferece insights, mas também levanta mais perguntas. Por que um criador ajustaria finamente o universo? Por que uma simulação priorizaria a complexidade? Por que o multiverso gera universos, afinal? Essas perguntas nos lembram que nossa compreensão da existência ainda está em sua infância. À medida que mergulhamos mais fundo no cosmos e refinamos nossas teorias, podemos descobrir novos princípios que esclareçam o mistério de nossas origens. Por enquanto, a busca por respostas é tanto sobre a jornada quanto sobre o destino, nos inspirando a explorar, imaginar e questionar.
Por que estamos aqui? Esta pergunta transcende a ciência, tocando na filosofia, teologia e na condição humana. Ela nos desafia a considerar nosso lugar no universo, não apenas como observadores passivos, mas como participantes ativos na história em evolução da existência. Ao enfrentarmos esse enigma, somos lembrados da vastidão do cosmos e da improbabilidade da vida. Seja como produto de um design divino, de uma criatividade computacional ou do acaso cósmico, nossa existência é um testemunho da complexidade e maravilha do universo. E ao buscar compreendê-lo, honramos a própria curiosidade que nos torna humanos.